Salve galera, tudo bem? Eu sou o professor Zé Carlos e hoje a gente vai falar sobre emagrecimento, principalmente sobre sabotadores. Agora vamos entender o que pode atrapalhar o processo de emagrecimento seu. O professor Júlio César está aqui comigo hoje. Legal, Zé. Esse papo é bem interessante, porque muitas vezes a gente escuta, até as pessoas mandam inbox pra gente, a gente vê, meu, não consigo emagrecer, sempre fui gordinho, tenho dificuldade para isso. Então a gente para pensar às vezes que a pessoa ela tá vivendo num padrão. Ela tá o quê? Aquele peso que ela tá, aqueles costumes, hábitos que ele tem, é algo padrão. O que acontece? A pessoa se acostumou. E por que ela não emagrece às vezes? A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. Ela está ligada a sabotadores. E esse sabotador sempre está ligado, por exemplo, a um ganho secundário. A pessoa desconta na comida ou não faz atividade física pensando num ganho secundário. A gente vai estar falando depois um pouco mais sobre isso, mas só para a gente começar essa ideia, o que atrapalha muito o processo de emagrecimento de uma pessoa? É aquela questão dela não mudar os hábitos dela estar sempre naquele padrão. Então você quer dizer que a comida pode ser uma compulsão, um vício, como se é o álcool, como que é uma droga, alguma coisa assim? Sim, essa que é a ideia. Porque muitas pessoas ela usam a comida como objeto de um vício mesmo, assim Uhum. como um alcoólatra, um viciado em droga. Só que o que acontece? A gente tem a visão da sociedade que a comida é um alimento. Só que a comida, ela não é só comida. Muitas vezes as pessoas têm a comida como um remédio emocional. Para que serve isso? Ela usa essa comida para preencher um buraco que ela tem, para preencher um vazio que ela tem, uma falta. A pessoa, ela vai buscar nessa comida, por exemplo, equilíbrio. Só que o que acontece? Como todo remédio, como tudo, quando em excesso, ele tem um dano colateral. É igual aquele provérbio que o pessoal fala: qual que é a diferença entre o remédio e o veneno? A Uhum. dose que você toma. Sim. Então, o que acontece? A maior parte das pessoas hoje, elas são viciadas em comer para quê? Para aliviar o estresse, por exemplo. Ou tem um problema de frustração num relacionamento, ou no trabalho, elas vão descontando essas coisas no estresse. E isso gera obesidade. E as doenças que vêm com a obesidade, elas matam muito mais do que vício com drogas, com álcool. Para você ter uma ideia, 51% da população é viciado em comida, é viciado em comer. Não sabe, mas tem vício em carboidrato, vício em açúcar, o que gera uma dependência na pessoa muito grande. Tanto que a gente vê alguém quando vai fazer dieta ou que fala que vai cortar o carbo, a pessoa fica chata, tem dor de cabeça, tem vários efeitos colaterais. É uma abstinência que ela vai tendo de certa forma. Então, Júlio, você acha que vem de onde? De onde vem esse vício? De onde você acha que vem todo esse problema da pessoa estar se sabotando? Zé, acontece aquela mudança de padrão que não se tem. Lembra que eu falei lá no começo do nosso bate-papo? E a comida, ela vai ser um ganho secundário para algo que falta. Assim como, por exemplo, a bebida é um ganho secundário para a pessoa conseguir tirar o estresse, muitas vezes uma pessoa que ela tem uma vida amorosa ruim, ela tem uma frustração profissional, ela tem problemas na família, ou até falta de dinheiro, ela faz o quê? Ela desconta na comida. E isso são essa comida ela dá um ganho secundário. A pessoa ela não tem aquela disponibilidade em ser alguma coisa ou estar feliz com aquilo que ela tem, ela acaba jogando na comida. E são coisas simples que geram isso. Por exemplo, falta de atenção, falta de carinho, falta de afeto, falta de dinheiro. A pessoa quando se compara muito a outras pessoas, o que acontece? O ser humano, ele tenta compensar isso de uma forma. Ele tenta compensar isso através da alimentação. E a alimentação dá o prazer para a pessoa, ele tem o prazer quando come. E o que acontece com a mente? Ah, não tô bem, não tô legal. Ah, eu vou o quê? Vou para a comida, que aquilo me traz uma sensação rápida de prazer. E traz alguns quilinhos juntos também. E isso são aqueles que a gente chama de sabotadores, que às vezes acontecem lá atrás, desde a infância. Você disse sabotadores, mas o que é esses sabotadores? Você falou da infância e outras coisas. O que pode ser que sabota a pessoa? Vamos enumerar os sabotadores, vamos tentar falar sobre alguns deles. Existem inúmeros sabotadores, eu acho que a gente até vai voltar futuramente a falar sobre isso. Mas um primeiro sabotador que a gente tem são perdas que a gente tem na infância. O que é isso? Por exemplo, a criança às vezes perde um pai, uma mãe, um avô, um amigo, e fica um vazio dentro dela. E às vezes ele não consegue lidar com aquele vazio até na vida adulta.
e ele acaba colocando aquele vazio, comida no lugar. Por exemplo, a pessoa às vezes perdeu um irmão ou uma mãe, ele tem aquele vazio. E desde criança ele aprendeu o quê? A completar aquilo com comida. A comida ia dando aquela sensação de completude para ele. E isso é um sabotador. Cada vez que ele sente a tristeza, ele vai para aquilo, ele foge para a comida. Um outro exemplo que a gente tem também é uma criança quando ganha um irmão. Ele tem toda a atenção até então se é filho único. A hora que ele ganha um irmão, o que acontece? Ele perde aquela atenção. Às vezes ele começa a comer mais. Para quê? Para suprir a necessidade de um afeto, entre aspas, que ele não vai ter mais. Que ele foi colocado talvez em segundo plano na mente dele, tá? Outro fato que acontece também é quando os pais trabalham demais e não cuidam da criança, às vezes chegam só com a criança com comida para ela. Aquela comida apenas é uma forma de carinho e supra aquela falta física que faz a pessoa, supra aquela falta da pessoa para a criança. E isso ela leva para a vida adulta, ela leva para a vida inteira. Às vezes ela está se sabotando por uma coisa que ela nem conhece. Isso é um trabalho que tem que ser feito, um trabalho de coach, de mentoria que tem que ser feito para trabalhar esses aspectos. Ah, legal, Júlio. Mas tem outros tipos de sabotadores também, porque você falou da infância. Mas tem o que acontece do dia a dia. Tem sim. A gente tem alguns sabotadores que a gente chama de perdas recentes ou perdas presentes. O que que é isso? É quando a pessoa, às vezes, ela está sem falta de propósito na vida dela, ela não tem um propósito, ela não tem uma missão pessoal definida, ela não tem uma realização profissional, uma realização afetiva. As coisas que ela tem agora não a deixam feliz, ou ela não está feliz com o que ela tem. E o que acontece? A pessoa acaba indo para um sabotador. Tem até uma charge que a gente vê, uma brincadeira que o pessoal fala. Ah, antes de casar, você olha para a geladeira e vai para a cama. Depois que você casa, você olha para a cama, você vai para a geladeira e lá você fica. Tipo, aí o pessoal acaba, tipo, por quê? Acaba faltando alguma coisa que talvez vá mexendo e a pessoa desconta de outro lado. Mas isso serve para o trabalho também. Quantas vezes você não começa um trabalho novo, super empolgado, super bem, aí dá alguns meses, o trabalho já não está mais legal, não está indo como você queria, ou você não vê possibilidade de se projetar lá dentro melhor do que você está, e aí você começa a ficar angustiado. E você sai o quê? Você começa a curtir mais o tempo que você está no happy hour para descontar o estresse, tudo que você não tinha lá, comendo, bebendo, fazendo várias coisas, e vai te sabotando, e vai te deixando. Aí você fala, meu, eu preciso comer. Você come por compulsão, sem saber. Você quer, através da comida, como se você matasse algo dentro de você. E isso acaba sendo a compulsão alimentar que a gente chama. Isso acaba sendo um sabotador presente. Se você pensa um pouquinho, isso serve para qualquer área na vida. Geralmente, os vícios, quando a gente fala, eles surgem desse tipo de coisa, eles surgem através disso. Ah, então você falou de alguns tipos de sabotadores. Que nem você falou, sabotador da infância, sabotador do trabalho. Mas tem algum que linka a família, alguma coisa assim? Algum sabotador que acontece por causa da família? Tem um sabotador que a gente chama a comida como padrão de afeto familiar. Tem que vem da infância. Sabe aquela coisa que você escuta dos teus avós ou da tua mãe? Ó, come que te faz bem, você precisa comer, criança bonita come, ou que todo mundo juntava em volta de uma mesa para comer, para se alimentar. Tudo isso vai entrando na mente da pessoa no decorrer dos anos. Por quê? A refeição, para alguns, ela se torna um ato de se conectar com carinho, ela se torna um ato de conexão com carinho. Aquilo é cultural, aquilo é bem cultural. E isso pode ser comida, churrasco, cada lugar tem a sua cultura específica. Você pega as pessoas, vamos se reunir para um almoço, vamos se reunir para um churrasco, vamos sair para tomar uma. Por quê? Porque isso é um padrão cultural. E a família, muitas vezes, ele traz esse padrão cultural de que a comida ela serve para nos unir, ela serve para nos trazer junto. Um exemplo disso é aquela mãe, por exemplo, que quer ver o filho todo dia. Ah, filho, passa em casa tomar um cafezinho. Ela faz um cafezinho para o filho com um pão, com um bolo, qualquer um monte de coisa. Para quê? Para ele passar. Não que ela quer que ele coma, mas a comida é esse gancho, é a comida que linka ele, esse afeto familiar. E às vezes a pessoa se sente chateada porque não come. A pessoa se sente chateada porque não vai comer naquele instante.
Então, ela come por obrigação, vamos falar assim. Ela fala: Meu, eu preciso comer porque senão a minha mãe, a minha avó vai ficar triste, vai achar que eu não gostei da comida dela. Isso quebra esse vínculo de afeto. Quantas vezes todo mundo deve ter uma tia que você vai, aquelas tias mais antigonas, que você fala: Meu, a minha tia fazia aquele bolo, fazia aquilo, ou você ia já com a intenção de comer aquilo na casa dela. Imagina isso levado de uma forma descontrolada. Você começa a passar em cafezinhos todos os dias para unir a família, para conversar, como desculpa de afeto. E você às vezes vai no final de semana na casa da sogra. Aí você come adoidado, porque se você não comer, ela vai achar que você não está bem, ou você vai achar que não está agradando ela, que a comida não está boa. Tudo isso vai virando um sabotador. A pessoa tem que aprender a falar o que ela quer, como ela quer, e mostrar o objetivo dela. Eu escuto muito quando a gente está falando de emagrecimento com as pessoas. Ah, mas como é que eu vou falar não para não comer aquela comida que a pessoa fez com tanto carinho, tudo? Existem formas de você trabalhar isso, existem formas educadas de você trabalhar isso, e formas de você mudar a tua mente, aquele virar a chave, é mexer o chip que a gente sempre fala. Que nem, mas você falou da família, você falou da infância, falou do trabalho. Sobre amizades, o que que você diz? Qual sabotador que você pode falar? Vamos falar, a gente tem um sabotador que a gente chama de biotipo como identidade grupal, ou seja, identidade do grupo. Por quê? Se a gente parar para perceber, os seres humanos são seres que, infelizmente, a maioria vive em manada, ou seja, eles são muito parecidos com o grupo deles. Se a gente pega a galera, por exemplo, vamos lá, que faz crossfit, é um biotipo, é um papo, é um tipo de conversa. Você pega a galera do jiu-jitsu, é outro biotipo, é outro papo, é outro tipo de conversa, o pessoal maromba. E aí vai vendo. E aí entra também o pessoal que tá bem fora de peso, os gordinhos. Você não vê um gordinho andando com um cara trincadão, com uma mina saradona, é muito raro isso acontecer. Por quê? Porque foge do comportamento dele, foge do comportamento de manada. A pessoa é diferente, eles não vão ter os mesmos gostos. Ou seja, cada grupo compartilha códigos e valores dentro desse grupo para ser aceito. Quantas vezes já não deve ter conversado com alguém que estava fora do peso, na academia, alguma coisa, e a pessoa vira e fala: Ah, mas meus exames estão bons, eu sou um gordinho com saúde, meu colesterol não tenho, não, um monte de coisa para se desculpar. E aí o que acontece? Ele sai com pessoas que são igual ele, vai comer igual ele, não vai se preocupar em fazer uma atividade física, não vai se preocupar em estar mudando. Tem até uma pesquisa que fala que a gente é a média das pessoas que nos cercam. A gente é a média dessas pessoas, das 5 pessoas que cercam a gente. Então, se você olhar à tua volta e tiver 5 pessoas que estão totalmente igual a você, você vai ser a média. Se você conseguir trocar essas pessoas do teu círculo, você vai melhorar a tua média. Eu não estou falando aqui que às vezes as pessoas falam: Ah, mas eu vou ter que deixar de ter meus amigos. Não. Procura se relacionar com pessoas que estão focadas no objetivo que você quer. Se você quer emagrecer, por exemplo, você não vai sair com alguém que vai para um rodízio de pizza toda semana. Você pode ir para um rodízio de pizza, lógico, mas de forma adaptada, de forma equilibrada. Existe até uma dieta, chama dieta flexível, onde você consegue encaixar várias coisas. Então, você pode tudo, mas desde que seja organizado. Não adianta você falar: Ah, meu, eu quero emagrecer, mas você não tem um amigo, alguém que vai fazer atividade física com você. Você não vai para uma academia porque seus amigos não vão, você fica naquela dependência, vai fazer o que a manada faz. Não, você tem que deixar a manada e procurar o que te faz bem. Você tem que fugir e se tornar a sua melhor versão. Então, às vezes a pessoa tem que parar de se enganar. Ela olha em volta dela, às vezes ela é a mais magrinha daquele grupo de gordinhos. E isso dá a sensação dela se sentir bem, dá a sensação dela se sentir melhor. Que legal, Júlio. Eu não tinha pensado nessa parte. Tem sabotadores que eu nem conhecia ainda. Muito bom que você falou. Mas isso é interessante. A gente tem muitos mais sabotadores, tem muito mais coisa que influencia esse processo nosso de emagrecimento. Por quê? Porque são coisas que estão no dia a dia que a gente não percebe, passa sem dar atenção, e estão no fundo da nossa mente. Estão lá no fundo, que a gente tem que virar uma chave para trabalhar isso. Vai ser legal, a gente vai ter um outro bate-papo apresentando. São mais de 20 sabotadores que eu quero apresentar para vocês nesse bate-papo, que a gente vai chegar conhecendo cada um. E tenho certeza que você vai se encaixar em um deles, ou percebe alguém que se encaixa em um deles. Vou até te fazer um convite, um pedido bem legal. Se você conhece alguém que tem esse problema, que você acha que vive por isso,
que tem esse sabotador na tua vida, compartilha com essa pessoa ou marca ela aqui nos comentários, manda esse vídeo para ela. Por quê? Às vezes é o start que falta para ela mudar a vida dela. Às vezes é o start que falta para ela conseguir a melhor versão dela. Que legal, Júlio. Nossa, muito, muito top mesmo. Então, para a gente continuar, a gente vai continuar nos outros vídeos com o restante de sabotadores. Que você falou que tem mais de 20 sabotadores. A gente falou de 4 hoje. Então, vamos ter mais 16 pelo menos. Então, a gente vai fazer em outros vídeos. Você que curtiu o vídeo, vai lá, se inscreve, porque vai vir mais vídeos sobre sabotadores. E se você conhece alguém que tem algum sabotador desse, ou você mesmo, porque o que acontece? Às vezes a gente não enxerga. Então, galera, se isso fez sentido para você, se inscreve, compartilha esse vídeo, clica no sininho, para quê? Receber as nossas notificações, receber em primeira mão material de qualidade, tudo para você aproveitar e ajudar você a buscar a sua melhor versão. Então, pessoal, estamos juntos, até a próxima. Valeu! Valeu!